Você que está começando o seu curso de inglês agora, você já sabe como se apresentar? Você já sabe falar um pouquinho sobre você? Eu sou a teacher Rosângela Marcondes. O meu Instagram é o @inglesromarcondes. Eu sou Erika Sano, arroba teacher.ericasano. E hoje a gente vai ajudar você que precisa começar os seus primeiros passos no inglês e a falar direitinho como você se apresenta. Ok, a gente vai dar algumas dicas, comentar de alguns erros frequentes para tentar ajudar você a se desenvolver melhor. Uma coisa muito comum, né, que a gente escuta é quando a gente vai falar a idade no inglês. Então, quando a gente vai se apresentar, né, ou falar um pouquinho da gente, a gente vai falar a nossa idade, é diferente da ideia do português. E as pessoas acabam usando um verbo errado, né, Erika? Exato. Em português, a ideia é que você possui aquela idade e você fala eu tenho. Mas em inglês, você não diz que você tem aquela idade, você está com aquela idade. Vai usar aquele verbo famoso que todo mundo aprende e que ninguém sabe. O O verbo to to be. be. Isso. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de mim, eu tenho que falar eu sou e a minha idade, né? Sim, Como ou ficaria um eu exemplo? estou, né? A ideia de temporariedade no inglês. Eu Ah, sim, estou com é. aquela idade, né? Sim. Eu estou com. Só que você não usa a palavra com. Isso, tem as diferenças, né, de construção. Sim, Que eu pensei já que normalmente eu costumo ensinar para os meus alunos se a gente pegar a ideia da construção do quão velho você é, então eu respondo, eu sou tantos anos velho. Por isso a sim. construção da frase, né? Por isso que eu falei o eu sou. Exato. Eu vou colocar, abrir a luzinha aqui, que eu acho que vai facilitar. Isso. Espera só um minuto. E a gente faz a construção, né, tanto falar eu, quando a gente vai falar de alguém também, né, apresentar alguém. Falar sobre uma outra pessoa, como que a gente usa essa ideia do verbo? Exato. Então, é, o que é importante você entender é que você precisa entender a conjugação do verbo to be para você poder montar essas frases, né? Então, por exemplo, se você quiser dizer quantos anos você tem, você vai dizer I am, certo? E daí você põe o número da idade que Certo. você tem. Então, vamos supor que seja uma pessoa jovem de Jovencinha como nós. 10 anos, para ficar fácil, Ok. certo? Essa pessoa diria I am 10 years old. Ou Sim. então, I am 10. Isso, um erro frequente, né, Erika, é as pessoas pararem na palavra years. Isso, E tem aí, gente que I am diz, 10 years, isso não tá certo, né? exato. I am 10 years, não pode. Não pode. Ou você diz, ups, aqui tá muito grosso. Ou você diz, I am 10 years old, ou você diz, I am 10. Isso. Algumas questões que são relevantes aqui nessa frase. O Mzinho aqui é um M. Você tem que pronunciar como você faz quando você pronuncia o M. Mãe, mamão. Ele é Encosta labial, né? bilabial, exato. Encosta os dois Uhum. lábios. Então aqui, I am. Então tenha certeza que você está fechando a boca aqui para falar. I am 10. E aqui no 10, aí não. Aí encosta a pontinha da língua lá em cima. 10, É o 10. N do navio, né? O Isso. n. Tem que parar no som. Exato. E uma forma, na verdade, na conversação, que é super importante observar, é que, em geral, a gente não vai falar assim separadinho, né? O I am. A gente vai juntar e fazer Exato. I'm.
Exato. I'm 10. I'm 10. Uhum, 10 years old. Então, aqui é quase uma ginástica que você tem que treinar para movimentar músculos novos. Sabe quando isso. você vai na academia, que você fica dolorido porque você treinou um movimento que você não está acostumado? É mais ou menos isso. Então, aqui, I'm 10 years old. Uma dica que eu costumo falar é: pega um espelho e o celular. Fala olhando para o espelho e se gravando. Depois Isso. assiste. E aí você vai ver se você tá fechando a boca e se no Nzinho lá, colocando ele para cima, certo? É porque normalmente a gente vê as pessoas às vezes comem esse M do verbo, né? Fala só I can, Exato. ou fala I'm, faz um som que não é o som do M. E Então é isso super faz. importante. Acaba saindo o som do N no português quando não tem vogal, né? Uhum, A gente sim, fala ontem, Fanta. Aqui fala exato. ein, ein. Não, não é esse som. Não é ein, ein. Não é I'm, E I'm. embora as pessoas achem que não, isso pode sim causar problemas de compreensão, né? Porque é um som que para eles é super comum, super natural. E se a gente não usa isso aqui, isso pode às vezes trazer algum desconforto na conversa, né? Eu diria que a parte mais importante aqui é porque se você está começando e você se viciar em falar I ten, I'm ten, Uhum, você vai se viciar nesse som e vai ser mais difícil depois de corrigir. exato. Então, é legal você começar a treinar o ouvido para sons que você não está acostumado e vai ouvindo, vai se acostumando e vai tentando articular. Eu sei que é Fazer a difícil, porque repetição, isso. isso, tudo que é novo é difícil, mas vai tentando, vai ouvindo, vai prestando atenção em como as pessoas falam e você vai tentando buscar essa, esse som aí. E além do ouvir, né, você ver a pessoa falando, né, porque às vezes a pessoa treinar, vou treinar meu listening e fica ouvindo, 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 e aí às vezes ela não capta exatamente aquela articulação do som, né? Então você vê também a palavra, a pessoa falando, para você observar essas movimentações que ela faz, né? Eu digo que olhar é importante e entender que ouvir é diferente de tentar fazer. Muitas Isso. vezes eu estou tentando mostrar para os alunos e eles estão falando em cima. Então eu falo, ele está falando em cima, então fica uma disputa. E aí eu percebo que a pessoa não está ouvindo, ela está tentando fazer igual. Só que está Uhum, tentando fazer sem ter o modelo, porque se não está me ouvindo, se não está olhando direito, só está tentando fazer alguma coisa que a pessoa nem sabe. Então, em vez de tentar fazer, ouça com atenção, com sim. intenção, né? É super importante, Ouça, exatamente. olhe antes de tentar fazer. A próxima questão aqui é a pergunta, né? Quantos anos você tem? Que é o que a Rosângela falou. A tradução literal seria o quão velho, how old é você? Seria mais ou menos assim. Uhum, é, A tradução literal, né? Porque você tem que inverter aqui. O verbo isso. to be vem na frente, então fica. Aí você junta ali as consoantes com as vogais. Então vai virar how old, older. Old. How old are you? How old are Lembra- you? How Lembrando do som old do are you? old, né? Que nós trabalhamos o L no outro vídeo. Exato. Então, lembra Ele desse som, sobe, vai tá? lá em cima, encosta a pontinha da língua no céu da boca. Isso. Essas duas palavras, old e are, são mais destacadas. Então você diz, ops, how old are you? How old are you? Normalmente eles perguntam, mas por que que não tem a palavra years, né, na pergunta, se eu estou perguntando quantos anos, né? Porque a construção, ela é diferente, a estrutura, a ideia,
né, da pergunta deles em contexto é diferente da nossa. Então, não vai levar a palavra years na pergunta. Isso porque a tradução literal aqui não é quantos anos você tem, é o Exato. quão velho você está. Uhum. Isso é how old, o quão velho você está. Eu estou 10 anos velho. Eu Eu queria sempre estar brinco, 10 anos mais nova, eu menos sempre velha. brinco com os alunos que eu falo isso, né? Eles podiam ter feito a pergunta com how young, né? Não com jovem, É, não com velho, né? Mas tudo é. bem. Geralmente, quando são perguntas com how e o adjetivo, usa-se o mais extremo, né? Então é how tall, how old, how big. Aham. Então aqui, o quão velho. How old are you? Sim. Para você falar de outras pessoas, você vai continuar usando a conjugação do verbo to be. Então fica, para eu falar de mim, I am. Se eu quero falar da pessoa com quem eu estou falando, you are. É, sempre o you é direto com a pessoa com quem você conversa, Isso. né? Depois, se eu estiver falando de um homem, he is. De uma mulher, She she is. is. Se eu estiver falando de algo ou um animal, eu vou dizer it is. É um pronome neutro usado para quando não for pessoa, nem homem, nem Uhum. mulher. Nem o He-Man e nem a She-Ra, né? Que eu sempre brinco, eu sou meio antiga. O povo hoje não conhece mais, Rô, não adianta. Essa referência. Eu sou meio anti, mas sabe que eu até comentei com um aluno recente, assim, um adolescente, ele falou, sei sim, teacher, o que é? Eu conheço, assisto esse desenho. Eu falei, olha, tá vendo? Então ainda dá para resgatar o He-Man, que é ele, o homem, e a She-Ra, que é ela, a mulher. Então temos nós, we are, vocês, you are. Então lembre-se, you é singular e plural. Não use Não, o is. não tem diferença de conjugação, é a mesma conjugação. Você Isso, só vai saber se é singular, se é plural em contexto, né? exato. You Então, fora are do para contexto, os dois. Não conjugue you is. Não não tire essa existe. conclusão equivocada. Exato. E they are. They é o plural para he, para she e para it. It. Uhum. E aí a gente pode usar as formas contraídas, né? Então, quer dizer, é, aqui no caso, vamos dizer, é, se for 10 anos de idade, todos eles, I am 10 years old, ou simplesmente 10. Então, Uhum. I am 10 years old, you are Uhum. 10 years old, he is 10 years old, she is 10 years old, e assim por diante. Todos Não muda eles. nada, né? Tanto singular quanto plural, qualquer pessoa, o que a gente vai fazer alteração é a conjugação do verbo. Lembrando que numa, numa conversa, é, na forma oral, é muito mais comum você ouvir a forma contraída desses verbos. Então, Uhum. lembre, não é tanto faz usar a forma completa ou a forma contraída. Se A você não conversação, treinar, tudo que dá para diminuir na conversa, né? exato, É o que a gente faz no português naturalmente. Então, vai diminuir, vai juntar tudo que for possível, que a gente vai treinando, vai aprendendo, vai diminuir. A fala, ela exato. é rápida, né? E você precisa treinar, ouvir e falar essa forma contraída. Por quê? Porque na hora que você estiver conversando, a pessoa está lá falando a forma contraída, depois você vai ter dificuldade de ouvir. Porque você quer ouvir I am, você ouve I'm e você não sabe do que ele está falando. Não A pessoa está reconhece. falando his e você não sabe do que ele está falando. Não Então, consegue reconhecer o som porque você não sabe aquele som, você não produz aquele som, fica mais é difícil fazer o porque você fica na reconhecimento. expectativa de ouvir you are e você ouve Uhum. your e daí você não sabe do que é. Exatamente. Então vamos treinar. I am vira Ai, I'm.
You are. Vira. Pode Your. falar. Ok. Aqui tem algumas variações, né? Your ou your, ou Uhum. a forma fraca, your, que a gente não vai entrar no caso agora, que é mais pra frente, Mais né? pra frente. Então depende. Mas o básico que você pode saber, your, your. You're 10 years old. Your. Uhum. Aqui para você gravar, o mais fácil é you are, certo? O E final, em 99,9999% das vezes, Não tem sim. não é pronunciado no inglês. Uhum. Então, you are, com ele contraído, sem o A e sem o R, é your. É isso. Your. Tira o apóstrofe, imaginem, you com R. Your. Perfeito. Certo? Depois, É, o. esqueci o que eu ia falar. Hum. Enfim, ok. Vamos Ó, continuar. he is. His. His. Som Esse de Z, som né? de Z. His. She is. She's. Lembrando que esses es aí de he e she é um som de um i longo. He, Uhum. his. She, she's. Uhum. It Marquei is. Um X no seu coração. She's. Com som de Z, né? Sim. It It is. is. Então aqui é um i curto. Então esses dois têm sons diferentes. He e she é um som longo. It Uhum. é um izinho curto. It is vira it's. It's. Aqui com som de S. Uhum. We are. We are. Tem gente que tem dificuldade aqui também, mas a gente vai seguir a mesma regra. O R não é pronunciado, desculpa, o E não é pronunciado. O I aqui é longo. We acrescenta um R. We're. Lembrei o que eu ia ensinar lá em cima. Ah, We're, já falo. tá. You are, Mesma ideia, né? mesma pronúncia lá do de cima, certo? Ali primeiro separado, Érica, ou forma completa. Ah, verdade. Ok. You are, your, E, ou your. aham. E E, o they are, que as pessoas sempre confundem a pronúncia na hora que junta, né? sim, vamos lembrar que esse E não é pronunciado, então vai virar there. Their. Também pode ser there, ou there. There. Hum, ok. Treine, certo? Repete, né? Coloca o vídeo Assista o novamente. vídeo, reduza a velocidade, ouça e tente fazer. Observa a pronúncia. Isso. Né? Para vocês entenderem essas abreviações, é o seguinte: o apóstrofe, que é essa vírgula voadora, apostrophe, ele indica que alguma coisa foi subtraída. Então, em I am, eu vou dizer, olha, eu vou tirar esse A. Então, no lugar dele, eu ponho o apóstrofe. E assim vai Uhum. funcionar para todos eles. You are, eu vou tirar o A no lugar dele, eu Tira a ponho primeira letra, né? Então ele está substituindo a isso. letra que foi tirada ali da palavra. E lembrando que na digitação, ele é diferente do acento agudo, Isso. né? Então, no meu teclado, o apóstrofe ele fica embaixo do ESC. Aí você tem que ver o seu aí onde que ele fica. Mas ele é diferente do acento agudo. Uhum. He is, he, apóstrofe S, porque tira o I. E assim vai para todos eles. Perfeito. Então, basicamente, você conjuga o verbo e fala a idade. Então, eu vejo muitos dos alunos que estão começando, eles treinam tanto dizer eu, I am
tarará, years old. E aí, quando eu pergunto, how old is your brother? E aí, Uhum. não consegue. Não produz, né? Não lembra que tem que trocar pro ele, Isso, exato, né? porque aqui, how old are you? E aí você vai trocar também para perguntar de outras pessoas, por exemplo, how old is he? Lembrando que para fazer a pergunta, tudo isso que a gente colocou aqui do verbo na conjugação, você vai pegar e inverter. Então, vai trazer o verbo para frente do sujeito. O sujeito é he, o sujeito é she. Então, a gente vai pôr o verbo antes do sujeito para montar a pergunta, Sim. E tá? você pode substituir o he, o she pelo nome. How old is Rosângela? Uhum. How old is. E aí você põe quem de quem você quer perguntar. Por exemplo, how old is your mother? Sua mãe. E E aí, a assim, resposta, você pode colocar o pronome, colocar o she. Não exato. precisa colocar mãe, mother is, né? Vai colocar she's, tarará. E aí, assim, se vocês tiverem interesse, comenta aqui. A gente pode falar sobre os números no próximo vídeo, porque você vai precisar saber pronunciar os números para poder responder a sua idade. Falar a Qual sua é a idade. How old are you? Uhum. Prefiro não comentar. Prefiro. Tá tudo certo, eu sou da época da She-Ra e do He-Man. Tá tudo bem. Essa foi a dica de hoje, né, Erika? Exato. E nós vamos trazer mais vídeos aí com erros frequentes, tá? E vamos ajudando vocês. Então, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aqui com a gente se você tem interesse em aprender também os números. Nós vamos trazer depois esse conteúdo para vocês. E segue a Lembrando gente lá no que Instagram, isso, teacher, arroba teacher.ericasano, teacher, Teacher ponto Erica, não é com K, Erica, olha aqui no meu Sano, eu vi. Sano. Isso. E o meu Instagram é o inglês Ro Marcondes, tudo junto. Ok, Certo? a gente se Essa foi a vê dica de no hoje. próximo vídeo. Até a próxima. Bye Bye, bye. see ya. See ya.